Bem-vindos a mais um capítulo, e nesse capítulo a gente vai dar sequência aqui no nosso treinamento e falar um pouco da plataforma do NPM, do módulo NPM. Então a gente vai começar pela parte de gerência do NPM, pelo management do NPM, e para isso eu vou pegar aqui, desde o início a gente está colocando alguns nodes, colocando algumas configurações aqui no nosso ambiente, e eu vou abrir aqui alguns equipamentos para a gente poder avaliar, né, o que dá para ser feito, e a gente mescla também com alguns itens do ambiente de demo. Então, por exemplo, esse aqui é um servidor, começando aqui pelo Summary, que é a tela inicial do Node, né, onde tem todos os detalhes do Node, Node Details. E a gente tem alguns recursos aqui no Dashboard Management, né, que é justamente na parte de gerência. Então, do mesmo jeito que no Manage Nodes a gente consegue selecionar os objetos e editar as propriedades, caso você esteja dentro do objeto aqui, você também consegue editar um node por aqui. Da mesma forma que a gente consegue fazer o list resource selecionando o objeto e escolhendo o list resource para alterar os recursos, né, listar eles e alterar, a mesma coisa também dá para fazer aqui. E aí a gente tem um botão aqui de Pull Now. O Pull Now serve justamente para quê? Para quando você quiser forçar uma coleta do tipo, o equipamento já voltou a ficar up, eu preciso forçar a coleta em vez de esperar o tempo de pooling dele, ou adicionei, quero agilizar. É assim, o botão está aqui, mas não significa que ao clicar no Pull Now, vou até clicar aqui para vocês verem, né, ele completou, não significa que ele nesse segundo ele já foi lá e já foi buscar a métrica. Ele joga isso como enfileirado, né? Ele vai dar prioridade na coleta, mas ele vai enfileirar junto com as coletas que estão sendo realizadas. Então, assim, quanto mais objetos estiverem dentro de um pooling, ele vai completar alguns da lista ali e vai tentar dar prioridade para esse. E aí, essa parte do pull now, eu também não cheguei a comentar antes, mas vale a pena falar agora que a gente está entrando nesse assunto. Se você selecionar o objeto aqui e vir em More Actions, a gente também vai ter o Pull Now aqui, né? A gente consegue fazer aqui de forma individual e aqui a gente consegue mandar em massa, porque eu posso selecionar todos os objetos e fazer o Pull Now aqui também, e ele vai enviar para todos, tá? Do mesmo jeito que também tem o Rediscover. A cada tempos em tempos, né, geralmente a uns 15 minutos, a plataforma também avalia se foi alterado algo no seu hardware, no seu software, para também fazer um rediscovery ali e poder ser adaptado. Tipo, o volume foi alterado, a interface foi alterada, deixa eu fazer esse check. Então ele também tem essa parte de rediscover para validar alterações. Até porque se você tiver um IP VIP, por exemplo, né, hora está no cluster A, hora está no cluster B, ele precisa ir tendo essa atualização para fazer as revalidações. Aqui a parte de Add New Alert, né, ele também vai adicionar um novo alerta. E aí, pessoal, que entra também um pouco da parte de melhores práticas, né, vamos dizer assim. Por quê? Tem algumas empresas que preferem adicionar um alerta por objeto, né, por node, por equipamento, por aplicação, por processo, por item que está sendo monitorado. E tem empresas que preferem fazer alertas dinâmicos para contemplar qualquer item que esteja no monitoramento. Exemplo, se eu adicionar um alerta específico para esse node, eu posso tanto adicionar quanto remover esse node e o alerta tem que ficar criando ou lembrando de removê-lo. E às vezes isso pode ou conflitar com outros alertas, 2 alertas, 10 alertas tomarem a mesma ação se não for feito corretamente, ou haver o esquecimento também de criar esses alertas. Isso aqui a gente também pode falar um pouco mais para frente, a gente vai ter uma sessão só de alertas, mas já dando uma dica aí desse botão que ele fala, ele induz a pessoa a criar um alerta por node, mas por melhores práticas às vezes, pode ser que seja melhor criar um alerta geral, do tipo, alerte qualquer node que fique com status down, né? Porque se ele está sendo monitorado, ele precisa ser alarmado, senão não faz sentido também ficar coletando estatística daquele equipamento, aí você usaria somente um CMDB, né, para inventariar. Enfim, a gente pode falar isso um pouco mais para frente, mas tem a opção de Add New Alert aqui para deixar exclusivo para um equipamento. Do mesmo jeito que tem o Delete Node aqui,
seria o mesmo que também selecionar o Node aqui e também fazer o delete por aqui. Então, do mesmo jeito que você pode fazer em massa ou individualmente aqui, no Manage Node, você também pode fazer ele aqui direto no nó. O SSH, ele tem esse ícone porque ele abre como um pop-up, né, do SSH e permite que você acesse o equipamento diretamente para o SSH. No caso aqui estou no Windows, nem sempre ele vai ter um SSH disponível, mas está aqui o ícone, se eu clicar ele não vai fazer nada, porque ele não tem o serviço do outro lado, mas se for um equipamento de rede, até porque a gente está falando do Network Performance Monitor, voltado para Network, se eu utilizar aqui, eu consigo fazer um SSH a partir do browser, a partir da web. E sendo o servidor ali de pooling, que está hosteando o equipamento, que já tem acesso para coleta, que vai startar a conexão ali do SSH. E aí estaria substituindo até uma aplicação local, né, um PUT, por exemplo, que estaria fazendo o papel do SSH. Bom, dando continuidade aqui na parte de gerenciamento, eu falo na sequência de Performance Analyzer, que tem um pouco mais de conteúdo. Vamos pular direto para a parte de Maintenance Mode, que é justamente o que a gente já falou da parte de Unmanage ou de Mute Alerts, você consegue fazer mesmo estando dentro do objeto. Então, do mesmo jeito que no Manage Nodes a gente consegue aplicar isso em massa, utilizando o ícone aqui, a gente também consegue fazer essa parte de gestão de Unmanage ou Remanage ou Mute Alerts, né? Tudo por aqui também, inclusive fazer o schedule dele também por aqui. Tá? Então, você está dentro do objeto, não quer pesquisar, não quer ir no Manage Nodes, já está nele, é individual, já aproveita e faça aqui também. E aí, quem quiser saber um pouco mais, né, do Unmanage ou do Mute, pode voltar no capítulo ali que a gente já falou sobre isso e explicou como que utiliza. A função é a mesma. E aí, falando até um pouco do Performance Analyzer que aparece aqui, né? O Performance Analyzer, ele consegue correlacionar itens, né? Tanto você analisar a performance de um node exclusivo, individual, ou correlacionar ele com outros, do tipo, eu quero correlacionar um servidor com switch, com Fire, com PLC, com item de web, com volume, com interface. Não tem limite para isso. Ele consegue mostrar na linha do tempo como que estava a performance de determinado item e como que ficou ali se você comparar com outro item, né, principalmente do mesmo segmento para você ter uma base. Mas, por exemplo, eu tive um alerta do servidor e, inclusive, foi no mesmo momento que teve o alerta do roteador. Será que um causou pelo outro? Tem como comparar essas estatísticas também. E aí a gente fala do Performance Analyzer na sequência.